Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia do nono ano. Gente, na nossa última aula nós trabalhamos sobre o continente europeu. Nós vimos a questão da localização, também alguns tipos de vegetação, e na aula de hoje nós vamos continuar ainda trabalhando sobre a Europa, sobre esse continente. Só que o nosso foco da aula de hoje vai ser sobre a questão do envelhecimento, tá? E da qualidade de vida dentro do continente europeu. Quando nós pegamos para observar a questão do continente europeu, existem dados da ONU. Você pode perguntar, professor, mas o que é a ONU? Lembrando que a ONU é a Organização das Nações Unidas, gente. Então, de acordo com dados da ONU, em 2015, eles identificaram que o continente europeu possuía 743,1 milhões de habitantes naquela região que compõe o continente europeu. Só que é uma distribuição de forma desigual, não é uma distribuição igualitária, mas uma distribuição de forma desigual por habitantes. Pois bem, esses mesmos dados mostram que 10,8% da população do planeta é que compõe o continente europeu. E com isso, com esses 10,8% da população que compõe o continente europeu, nós vamos ver que, no caso, a Europa, ela vai ser, no planeta, uma população não tão grande, ficando apenas à frente da Oceania. Pois bem, nessa questão do estudo populacional da Europa, vamos ver o seguinte, que também, de acordo com estudos, nos últimos anos, esses estudos mostram que a população vem crescendo de uma forma muito lenta, na verdade, bastante lenta, gente. E isso faz com que haja, dentro do continente europeu, um envelhecimento e um declínio populacional. Por quê? Porque daí caiu o número de pessoas da população jovem e aumentou a população idosa. E essa situação mostrou um outro dado, mas agora esse dado é do ano 2017, que a população europeia de idosos maiores de 65 anos chegou a ultrapassar de jovens com idade inferior a 15 anos, ou seja, já estiver uma Europa mais envelhecida. E com isso há a preocupação de alguns estudiosos, por quê? Com isso, a ONU, baseada nos seus estudos, ela acredita que numa data até próxima, ou seja, em 2050, o percentual de idosos será cerca de 1,3 maior do que é de jovens, ou seja, o aumento maior ainda da população no processo de envelhecimento. Isso gera alguma preocupação, porque vai haver uma redução na mão de obra e a ampliação em gastos sociais. Aí você pode perguntar, professor, mas quais gastos sociais seriam esses? Gente, repara só, se há envelhecimento da população, vai haver a redução da mão de obra, não é? A questão da arrecadação e há o aumento desses gastos sociais, que é o aumento da aposentadoria, entendeu? Então vai haver esse aumento da aposentadoria. Uma solução que eles acabaram encontrando, que na verdade não é uma solução, mas é algo que ajuda a manter a população na Europa, é a questão da imigração, não é? A imigração vem sendo um dos fatores muito fortes nos últimos anos, nos últimos 50 anos, que vem amenizando essa situação dentro da Europa. Por quê? Surgiu, acho não, creio que vocês já ouviram falar, na União Europeia. Então, do bloco econômico surge essa questão da União Europeia, que os países próximos, e esses países que formavam o bloco da União Europeia, eles vão receber a questão do quantitativo de imigrantes. Então, acabou se tornando comum esses países próximos e países que fazem parte da União Europeia, há uma grande quantidade de imigrantes dentro desses países. Então, esses imigrantes que vão acabando indo para essas regiões e acabam trabalhando na questão da mão de obra, aumentando a mão de obra dentro desses países. Entre esses países, nós podemos citar a Alemanha, a Inglaterra, a Itália e Portugal, que são países que vêm crescendo populacionalmente
na questão de imigrantes, tá? Dos imigrantes. Tá ok, gente? Pessoal, no mais, a aula vai terminando por aqui, tá ok? Façam, por favor, o restante desse capítulo e mandem para mim para que eu possa fazer a correção, tá? Gente, se cuidem e até a próxima aula.